A Ode Cunha já chega aqui para falar com a gente. A Ode, nós passamos o Money desde a abertura, dando muito destaque para essa super quarta-feira. E na passagem do intervalo, eu falei que gostaria de tratar com você aqui, para além da discussão sobre a expectativa para o aumento da taxa, se aqui mantém, se lá fora quanto sobe, para os efeitos que isso provoca na economia. Há meses que Larry Summers, por exemplo, vem dizendo, olha, enquanto não subir o desemprego nos Estados Unidos e na Europa, a inflação não será controlada. E muita gente não consegue entender qual é a relação. Por que tem que subir o desemprego para controlar a inflação? Queria começar por aí com você. Bom dia, bem-vindo. Bom dia, Thaís. Bom dia, Priscila, quem nos assiste no CNN Money. O fato é que quando há inflação generalizada no mundo, como nós estamos vendo, é porque a demanda se descolou da oferta. A demanda hoje, ela foi mais alta durante muito tempo, porque as taxas de juros, os estímulos monetários foram muito fortes e, posteriormente, a oferta mundial começou a não responder por uma série de problemas, né? Lockdown, fechamentos na China, que é um grande supridor mundial, guerra na Ucrânia, aumento de preço de energia, commodities em geral. Então não tem outra saída, os bancos centrais precisam subir juros para diminuir o ímpeto da demanda, é esse o instrumento que eles têm, eles não atuam sobre a oferta, e para os preços poderem cair. Só que quando eles fazem isso, o que acontece é que a atividade econômica desacelera e o mercado de trabalho desacelera, ou seja, as taxas de desemprego sobem. Vale lembrar que as taxas de desemprego nos Estados Unidos, por exemplo, estavam no patamar mais baixo histórico, próximo de 3,5%, agora 3,7%. Só para comparar aqui no Brasil, que agora nós estamos tendo redução de taxa de desemprego, elas estão ainda acima de 9%. Então, as taxas de desemprego vão cair, porque quando os bancos centrais sobem as taxas de juros, a demanda cai, a produção cai e a contratação de mão de obra cai também. Audi, tem uma discussão importante que acontece, você falou sobre estímulos que foram jogados na economia, que daí viraram inflação e agora fazem com que os bancos centrais tenham que subir os juros, né? Mas, por outro lado, também esses estímulos, era esperado que eles causassem um mal muito maior, né? Você diria isso? Tem alguns economistas que falam que aquela visão muito fiscalista de que não pode aumentar estímulos, ela se provou também um pouco exagerada. Qual que é a tua opinião sobre isso? Eu acho que o que nós vimos foi um ciclo normal de política econômica ajustando aos ciclos econômicos. É assim sempre na história do mundo às últimas décadas. Quando a economia tem algum problema de desaceleração muito forte, desemprego aumenta, como foi, por exemplo, lá atrás na década de 70, na crise do petróleo, quando foi mais recentemente no ano de 2008, com a quebra do Lehman Brothers, os bancos centrais reagem assim mesmo, os governos reagem, dando os estímulos monetários, dando os estímulos fiscais. O que acontece? Enquanto a economia responde bem e os preços não aumentam, a inflação não aumenta, esses estímulos vão sendo dados. Quando a inflação começa a aumentar, a sociedade toda, o consumidor, as famílias reclamam disso e a reação é o contrário, que é o que nós estamos vendo. Os juros precisam subir. Então é muito difícil falar, olhando para trás, que os estímulos, por exemplo, foram exagerados. Todo mundo sabia que, pela quantidade que foi dada, em algum momento eles teriam que começar a ser retirados. E é o que nós estamos vendo agora. E eles estão sendo retirados no momento onde a inflação sobe muito e aí se tem a reação esperada de governos, de bancos centrais. Aonde, falando aqui do Brasil, é hora de parar ou precisa subir mais um pouquinho para fincar a bandeira de controle do processo inflacionário aqui no país? Thaís, essa é a pergunta que todo o mercado está se fazendo. Eu diria que o Banco Central deu um recado, deixando uma porta aberta caso ele avalie a necessidade de talvez ter um aumento adicional de 0,25%. Mas, por outro lado, o que nós estamos vendo nas últimas semanas é que, finalmente, o Banco Central tem conseguido que o mercado tenha uma expectativa de inflação para o próximo ano, que é para onde o mercado, para onde o Banco Central está olhando, tendo uma redução. Essa expectativa de inflação antes estava ali na casa dos 5,3% durante várias semanas, bem acima da meta para o próximo ano. O limite da meta de inflação para o próximo ano, para o final de 2023, é 4,75%, né, com desvio de tolerância de 1,5%. A meta central é 3,25%. E à medida que ela está começando a vir para 5%, reduzindo gradualmente para o próximo ano, parece que o Banco Central ganha um certo conforto para, se quiser, nessa decisão de agora, manter nos 13,75% o mercado aceitar. Então, eu diria que a probabilidade maior hoje
é de manutenção dos 13,75, mas com essa janela que o próprio Banco Central deixou de talvez dar um último aperto monetário aí de 25 basis points, indo para 14% ao ano. Mas a tendência hoje, que eu diria, a mais forte é de manutenção dos 13,75. Audi, é interessante notar que aqui 80% do mercado espera que a taxa Selic seja mantida e lá nos Estados Unidos 80% esperam que o Fed suba os juros em 0,75. Você acha que tem alguma relação, assim, vamos esperar o Fed, o Banco Central aqui, olha o que o Fed vai fazer lá às 3 da tarde para decidir o que vai fazer aqui? Porque as expectativas estão iguaizinhas, né? É 20% de chance de ser algo mais agressivo do que o esperado. Eu não diria que são exatamente iguais, porque os ciclos tiveram fases diferentes, né? O Banco Central aqui no Brasil começou o aperto monetário antes, né, já no ano passado, de forma muito agressiva. Vale lembrar que nós estamos falando para uma expectativa de inflação indo para casa dos 6% ao ano aqui no Brasil no final do ano, com uma taxa de juros de 13,75. Então, nós temos taxas de juros reais muito altas aqui no Brasil. Nos Estados Unidos, por outro lado, que começou depois desse aperto monetário, nós estamos falando de um ciclo no final do ano aí rodando próximo de 6% também, mas com uma taxa que hoje é 2,25%. Então, a taxa de juros dos Estados Unidos é negativa, a taxa de juros real. Então, nós estamos com expectativas do mercado semelhantes, mas em níveis diferentes. Esse Audi Cunha, nosso especialista CNN. Obrigada, meu caro. Boa super quarta para você.